Devocional Pare e Pense, 2 de maio de 2020. Eu vos saúdo com a paz e a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E convido você, neste dia, a refletir comigo em um versículo que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, no versículo de número 3. Esse verso diz assim: E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. Como todos nós sabemos, o nosso Senhor Jesus Cristo apreciava em muito ensinar as pessoas acerca das verdades do reino de Deus. E o método que Jesus utilizava para ensiná-las eram exatamente as parábolas. Parábolas são comparações, exemplos, ilustrações. Jesus tomava o exemplo de coisas do cotidiano para, por meio desses exemplos, ilustrar as grandes verdades do reino dos céus. Nesse capítulo 13 de Mateus, Jesus revela a seus discípulos que assim o fazia para que se cumprisse uma profecia de Isaías, aonde muitos iriam olhar, mas não iriam ver, iriam escutar, mas não iriam entender, para que se cumprisse um juízo de Deus sobre a vida deles. Mas os eleitos do Senhor seriam agraciados com a capacidade de compreenderem a palavra de Deus. Nesse texto em questão, Jesus vai nos ensinar a parábola do semeador, que ficou assim conhecida como parábola do semeador. Jesus nos fala que um certo homem saiu para semear, jogar as suas sementes. E como era costume na época, a terra era preparada e os homens então iam com o seu bornó, o seu vasilhame ou bolsa, e ali eles enchiam as mãos e arremessavam as sementes sobre o campo que já havia sido devidamente preparado para esta finalidade. Só que as sementes podiam cair em diversas partes do campo. Elas poderiam cair pela providência de Deus em locais bons, onde elas podiam germinar em boa terra, mas também podiam cair em outros lugares onde elas não produziriam tão bem assim. As sementes podiam cair à beira do caminho, elas podiam cair numa parte mais rochosa do campo e elas também podiam cair aonde brotariam também espinhos para sufocá-las. E, finalmente, podiam cair em boa terra. E Jesus então está ensinando a multidão e dizendo que há algumas pessoas que são como a semente que cai à beira do caminho. Vem a ave do céu e rouba aquela semente. Outra cai em pedras, e aí cresce rapidamente, mas o sol vem a queimá-la e ela perde o seu vigor, ela morre e não produz fruto. Uma terceira parte cai entre os espinhos que crescem junto com ela e a sufocam, de maneira que ela também se torna infrutífera. Mas aquela parte da semente que cai na boa terra, essa germina e produz a 30, a 60, a 100 por um. Jesus então explica a seus discípulos posteriormente que aquela semente que cai à beira do caminho representa aqueles que escutam a palavra, mas o próprio maligno vem e rouba a palavra e nada fica. São os que escutam a palavra por escutar. Escutam a palavra como quem escuta um ruído qualquer. E aquilo não tem significado nenhum para essas pessoas. Então a palavra não produz efeitos, porque a palavra é furtada dos seus pensamentos, do seu coração. O segundo grupo é aquele que recebe a palavra com alegria. A semente que cai em pouca profundidade, ela germina rapidamente, ela cresce rapidamente. Mas quando sai o sol, quando vem as forças ali do tempo sobre aquela semente, ela não resiste, ela seca e morre. Assim são aqueles que ouvem a palavra, mas não se aprofundam na palavra. Até se alegram quando escutam o Evangelho,
têm prazer no Evangelho, se satisfazem assim, no primeiro momento, com a palavra, vibram, dizem: olha como é bom o Evangelho. Mas logo vêm as perseguições, as pessoas se levantam, criticam, vêm provas, como vem sobre todo cristão, e essas pessoas então rapidamente desanimam. Talvez você que me ouça agora esteja entre elas. Talvez você começou tão bem na sua fé, você era tão vibrante no primeiro momento de sua fé, mas agora está distante de Deus. O terceiro tipo de semente, aliás, o terceiro grupo de semente, pois a semente é uma só, o terceiro grupo de sementes cai entre espinhos. E à medida que a semente vai crescendo, se tornando uma planta, os espinhos crescem e sufocam. Jesus diz que esses espinhos são as coisas deste mundo e a fascinação das riquezas. Tem pessoas que começam tão bem na sua fé, mas então agregam a si mesmos uma série de coisas, começam a ter uma busca mais importante que o Evangelho, uma busca por poder, por dinheiro, por uma série de coisas, e começam bem sua fé, mas depois não tem mais muito tempo para Deus, porque estão muito focadas em vencerem na vida. Não há nada de errado em você ter foco em vencer na vida, desde que o teu foco maior seja a glória de Deus. E então nós temos aquelas pessoas que o nome está ali na igreja, mas são infrutíferas. Elas não produzem efeito nenhum na vida da igreja. São apenas um número e um nome que está em uma lista, mas estão vivendo para si e para os bens que juntaram ao longo da vida. Não tem muito tempo para Deus. O fim de semana, o domingo, não é para a casa de Deus, mas para usufruir de passeios, viagens, lazeres, é para se esquecerem de fato de Deus. Se apresentam como pessoas cristãs, mas o Deus de muitas dessas pessoas é o Deus Mamon, é o Deus dinheiro. Mas aquele que recebe a semente, comparado à boa terra, é o que acolhe a semente em seu coração, e essa semente, ela germina, ela se aprofunda, ela passa pelas provações, as aves do céu não conseguem roubá-la, o sol vem forte sobre ela, mas ela está aprofundada, arraigada à terra, e no tempo certo ela produz a 100, a 60 e a 30 por 1. A pergunta que tem que ser feita é: como você que me assiste agora tem reagido à palavra de Deus ao longo dos anos? Você é como aquele que de vez em quando escuta, mas não representa nada para a sua vida, são só palavras bonitas? Ou você é como aquele que a palavra nasceu com grande alegria e rapidez, mas nada ficou dela? Secou até a raiz. Ou será que você é aquele que até faz parte da igreja, que o nome está lá na igreja, mas que está sufocado pelas coisas desta vida? Não há nada de errado em ter as coisas, desde que sejam para a glória do Senhor acima de tudo, que sejam secundárias e que o Senhor seja o principal na sua vida. Ou você é como aquele que recebeu a palavra e a está aprofundando em seu coração? Esse é o que herda a vida eterna. Esse é o que foi agraciado com o entendimento da palavra. Esse é o que vai amadurecer para a honra e a glória do Senhor. Que Deus aplique essa palavra ao seu coração. Pastor, eu não me identifiquei com a última semente, eu tenho sido uma das 3 primeiras. Eu tenho sido um dos 3 primeiros solos. O que eu faço em relação à semente, que é a palavra de Deus? Arrependa-se de estar sendo assim. Volte-se para Deus. Ore ao Senhor e diga: Senhor, transforma minha vida e me traz para uma viva comunhão contigo. Querido Deus, abençoa as nossas vidas. Que nós possamos ser como o 4º tipo de solo, que recebe a semente
e que ela permanece conosco até o fim, frutificando. O Senhor conhece quem precisava ouvir essa palavra e tenho certeza que colocou essa pessoa para assistir esse vídeo. Portanto, use esse texto do Evangelho de Mateus para abençoar cada um que nos assiste agora. Em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse vídeo, espalhe essa boa notícia. Se você não é um inscrito desse canal, se inscreva para nos ajudar. E que Deus fortaleça você e sua família. E que esta semente encontre bom agasalho em teu coração, bom abrigo em teu coração. A paz e a graça do Senhor Jesus. Amém.